Cada encerramento de curso, a gente procura fazer uma noite especial. Nós elaboramos 2 perguntas para cada um dos debatedores, que não é bem um debate também, é muito mais uma entrevista, né? Nós elaboramos 2 perguntas para cada um, sobre temas relacionados, claro, ao nosso curso e à experiência de cada um num ramo de pesquisa. E depois, nas avaliações de vocês, nós encontramos algumas sugestões que nós transformamos em 2 perguntas que os 4 vão responder. Então, quem são os nossos convidados? A gente tem conosco o Alexandre Fontes da Fonseca, que ele é físico, ele é professor de física da Unicamp, e ele é editor do Jornal de Estudos Espíritas, é pós-doutor em física. Ele conhece o assunto. Tá? E ele também, na atual gestão da USE do Estado de São Paulo, ele é responsável pela assessoria de ciência e pesquisa. Ele tem realizado alguns cursos interessantes pela USE na área de ciência. Inclusive, o ano passado, ele, em julho, fez um curso para nós, no CCDPE, e este ano ele vai fazer outro. São 4 semanas em julho, que é quando ele tem folga na faculdade. Né? Então, ele consegue fazer essas coisas. Ele tem um monte de artigo publicado, uma infinidade de artigos muito interessantes, sempre procurando comparar a ciência com o entendimento. Bom, o nosso outro convidado é o Wilson Garcia. O Wilson Garcia é presidente do Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, conhecido como CPDOC, é conselheiro da Fundação Maria Virgínia José Herculano Pires, ouvidor da Fundação Porta Aberta, é jornalista, ele tem 37 obras publicadas, é escritor, grande pesquisador espírita, foi amigo pessoal do Herculano, um senso crítico apuradíssimo, o que é muito importante dentro da obra dele. E é notável facilmente. Ele tem 2 livros mais novos. Ele fala é sobre mediunidade, mas sobre a decodificação do processo mediúnico, a interação entre o plano físico e espiritual. Chama Os Espíritos Falam, Você Escuta. Esse livro é fantástico para a gente entender processo. O segundo livro, que para mim também é uma referência incrível, é Kardec é a Razão. É isso, né, Wilson? O nome direitinho. Eu esqueci o nome. Kardec é a Razão. É a Razão, não tem o A. É a Razão. É fantástico. E o mais recente dele é o Ponto Final, né? É esse. Ponto Final. Mas esses 2, para mim, são especialíssimos. A obra dele é toda muito especial. Depois nós vamos ter a Júlia Neso, presidente do CCDPE, fundadora do CCDPE, atual presidente da USE Distrital de Jabaquara. Ela foi presidente da USE São Paulo, a USE, né, que a gente chama popularmente de estadual, por 2 gestões, mas ela está presente na diretoria da USE e na diretoria executiva já há uns 20 anos, né, Júlia? Como vice-presidente, diretora, assessora jurídica, uma série de cargos aí. O nosso 4º convidado é o Adair Ribeiro Júnior, que todos vocês conhecem, ele está aqui no curso com a gente, né? Ele é pesquisador, ele não gosta que diga... Tudo que ele faz, ele fala que é do Museu Acol. Então, eu respeito o gosto dele, mas ele é o responsável do Museu Acol, então, assim, não dá... Ele diz que ele é o curador do museu, mas o museu foi criado por ele, é mantido por ele, e é um museu online. Então, é Allan Kardec online. E ele agora é mestrando na PUC em Ciências da Religião. Certo, Adair? Especialização, não mestrado. Especialização, não mestrado. Tá. Além de ser diretor de parceria do CCDPE e também atuar no Instituto Espírita de Educação. Então, é basicamente isso. É uma alegria muito grande ter todos conosco, sejam vocês participantes, sejam os nossos convidados, porque é um momento que eu considero especialíssimo pelos assuntos que nós viemos
acessando ao longo desses 2 meses e pelas reflexões que a gente busca provocar hoje e trazer as informações que buscamos trazer, mas principalmente o que nós esperamos que esses 2 meses resultem para todos nós em reflexão futura, em atenção aos princípios doutrinários e falar de coerência doutrinária, mas, na verdade, é a obediência dos princípios doutrinários. Eu acho que é muito mais nesse sentido, em nós apurarmos a nossa análise, né? Então, eu vou convidar o Sidney, né? O Sidney todos vocês conhecem, né? Ele está comigo na diretoria de Cultura e Estudos Espíritas desde a gestão passada, e ele é o maior responsável aqui por esses encontros. Então, nós dois que vamos fazer as perguntas, e vou pedir para o Sidney começar. A gente vai alternando todo mundo para não ficar cansativo. A gente está dando, eu sei que é pouco tempo, mas 5 minutos para cada pergunta. Eu sei que, por exemplo, no caso do Alexandre, vai ser quase nada, mas a gente te damos um pouquinho mais, porque ele vai fazer uma explicação sobre a teoria corpuscular do espírito, e depois eu vou mandar para vocês o link dos artigos dele, tá bom? Então, a gente dá 10 minutinhos, Alexandre, tá bom? Dá para... É para dar eles já tiveram informações, então é só o teu contraponto, tá bom? Então, Sidney, vamos lá, meu amigo? Vamos sim. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande estarmos juntos novamente, né? E realizando esse sonho, né, Cátia? Que a gente já quer há muito tempo reunir um pessoal assim, um time desse, e a gente até que, enfim, conseguiu. Eu gostaria de citar uma frase que até eu pedi permissão para o Wilson, ele nos autorizou a utilizarmos na abertura do curso. É uma matéria que foi do blog dele, que falava sobre Herculano Pires, e a pedra e o joio, o verbo e a carne, e ele começa com uma frase que eu acho que encabeça muito bem, poderia encabeçar o nosso curso. É a seguinte: quando a ilusão é lançada no rio límpido, a água se torna turva. Foi todo esse processo da gente, das situações que aconteceram com a doutrina, os posicionamentos de Herculano Pires, dos demais estudiosos, enfim. Eu acho que com 10 minutos para o Alexandre, eu posso perguntar para eles como é que foi o dia dele, se está tudo bem com ele, com a família, né? Porque é pouco tempo em relação à pergunta que a gente vai fazer. Mas vamos lá. Alexandre, a pergunta é a seguinte: a teoria corpuscular do espírito, proposta por Hernani Guimarães, resiste a uma análise científica frente aos avanços da ciência, aos avanços atuais da ciência? Boa noite, Sidney. Boa noite. Boa noite a todos. A Daí, Júlia, que eu conheço, outros amigos que eu estou vendo, alguns eu conheço, outros eu não conheço, então prazer conhecê-los. Sidney, respondendo em menos de 10 minutos, não resiste. Não encara a razão, nem na época do Hernani, nem atualmente. Bom, os detalhes, precisa conhecer um pouco melhor a física, né, para a gente entender. Eu vou pôr no chat, eu vou copiar e pôr no chat um link, porque eu fiz uma análise anos atrás, aí, mais de 10 anos atrás, dessa obra, Teoria Corpuscular do Espírito, e uma obra que o Hernani publicou anos depois, que é o Psiquântico. Talvez seja uma obra que substitui, e a gente fez uma análise, publicou num blog do amigo, acho que vários de vocês devem conhecer, o Ademir Xavier. Ele anda sumido do movimento um pouco, mas não sei se vocês sabem, ele é sobrinho neto do Chico Xavier, e ele também é físico, doutor em física. Ele trabalha em Brasília, esqueci o nome da agência que ele trabalha, uma agência espacial, e fica localizada em Brasília. Ele faz estudos aí sobre corpos celestes e trabalha para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Assim, embora a gente perceba a intenção boa, vai contando meu tempo aí, hein, Kátia? Embora a intenção boa do Hernani em querer propor um estudo que tivesse um ar que, na opinião dele, era necessário existir um estudo científico que pudesse descrever em detalhes com status de ciência similar ao das áreas das ciências naturais,
O que ele fez não foi de fato científico. Infelizmente, a maneira como ele construiu, a maneira como ele apresenta a teoria, não tem fundamento nenhum de física, não é a maneira que em física a gente constrói teorias. Os detalhes, quem quiser verificar, está nesse link aí que vai ficar gravado, e também mandei para a Kátia, depois ela pode dizer para vocês. Mas, assim, a gente tem problemas desde filosóficos, assim, os postulados que ele faz da teoria, que não tem base experimental. Ele postula com base na consequência que a gente espera ter. Por exemplo, ele postula que existe um átomo do espírito ou dos fluidos. Aliás, esse é abrindo um parênteses, a obra dele, a primeira obra, não está clara se ele está propondo uma teoria do perispírito, dos fluidos, ou uma teoria do princípio inteligente individualizado, não fica claro. Por que não fica claro e por que ela é confusa? Porque ele atribui, ele propõe uma analogia entre a estrutura da matéria comum, que a gente sabe da escola, formada por átomos, e átomos são formados por elétrons que giram em torno de um núcleo, esse núcleo é formado de prótons e nêutrons, né? A gente aprende na escola, as crianças aprendem a descrição mais simples na escola. Ele propõe que a matéria psi, ou que o espírito também seja formado por átomos assim, só que as partículas, ele propõe que também existam 3, e que seriam, ele deu os nomes de bion, intelecton e perceptron, ou algo assim. E aí, o problema é que na física a gente não faz isso. O nome do elétron, o nome do próton, o nome do nêutron não surgiram assim para vincular a uma propriedade dos objetos materiais. Já imaginaram um ser de outro planeta chegando aqui no planeta Terra, percebendo que existem seres humanos capazes de falar, de demonstrar, de se relacionar, de se comunicar, de demonstrar inteligência, e eles propõem que os átomos materiais têm intelectons, perceptrons, porque os seres humanos têm inteligência, têm alguma percepção e memória. É isso que ele fez, só que com relação ao espírito. E aí, o que a gente percebe? Que, embora bem intencionado, o que era para a gente espiritualizar, mostrar que existe algo além da matéria, não, ele materializou o conceito da inteligência, do princípio inteligente, a ponto de deixar, e não discute no livro questões como, se o perceptron está associado à percepção e memória, o intelecton à inteligência, quer dizer que o ser evoluído ele tem mais intelectons e mais perceptrons no seu espírito? É assim, que nem a matéria? É só algumas, bem poucas, tem mais, tem vários problemas que assim, desde a lógica da construção de uma teoria até erros de física. Para vocês terem uma ideia, ele usa essa descrição da matéria discreta, o átomo num ser, porque antigamente, século retrasado mais, se imaginava que a matéria, né, os nossos sentidos nos mostravam que a matéria era algo maciço. A gente pensa assim, a gente bate na mesa, a gente sente o ar, a gente põe a mão na água, as sensações que nós temos é de que a matéria seria algo maciço, que não existe espaços vazios. Só com o aprimoramento e o refinamento de experimentos com porções cada vez menores da matéria, os cientistas descobriram que a matéria tem vazios. E só depois de muito quebrar a cabeça, os cientistas chegaram à teoria que atualmente descreve e explica essa ausência de continuidade da matéria na sua escala microscópica, com base na teoria que a gente chama de teoria quântica. E aí, uma falha da teoria, uma falha assim, básica da teoria corpuscular do espírito, e mesmo do psiquântico, né, a continuação ou a substituição dessa teoria, é que ele propõe que a estrutura dessa matéria, dos fluidos, da matéria psi, seja discreta, né? Quando a gente diz que tem elétrons, prótons e nêutrons, a gente chama de discreta essa descrição, porque ela é formada de itens discretos, não de um contínuo, que nem uma massa contínua, uma massa de bolo contínua, não, são partículas discretas que têm suas propriedades, interagem de uma certa maneira bem definida pela ciência. Isso decorre das propriedades quânticas, então, da matéria. E aí,
o Hernani acabou fazendo sem saber, ele não fez por mal, ele fez por desconhecer como se trabalha esse tipo de teoria, assim, pela física. O que ele fez de errado? Ele desenvolveu uma teoria que ele chama de quântica, mas na prática ele usa conceito de física clássica. Fala de órbitas, de partículas, fala de correntes, de partidos de campos, de uma maneira que é muito comum na descrição clássica. Então, soma-se esses problemas todos, junte-se a isso uma excessiva quantidade de hipóteses arbitrárias. O que são hipóteses arbitrárias? Tem uma expressão em latim, né, ad hoc. Às vezes, certos estudos ainda em que os cientistas não têm ainda entendimento dos mecanismos, de como as interações microscópicas levam a um comportamento complexo da estrutura maior, eles postulam certas propriedades sem saber provar que são de fato verdadeiras. Essas são chamadas hipóteses ad hoc, são hipóteses colocadas à mão, arbitrárias, para tentar costurar as falhas de explicação da teoria. O psiquântico tem mais de uma dezena de hipóteses dessa. Por quê? Porque não tem base, não tem fundamento experimental, não tem... as explicações ficam falhas. Então, ele postula, o Bion é uma partícula que tem um campo que orienta para a quarta dimensão. E aí, ele postula que, mas a gente vai propor, diferente da física, que funciona assim. Não existe isso. A gente não pode propor que algo é diferente sem um fundamento experimental que dê suporte. Então, embora a construção, a lógica, pareça que tem uma lógica, a teoria tem esse problema. A teoria tem vários problemas. Ela não encara a razão de jeito nenhum. A resposta à pergunta, né? A pergunta se ela resiste a uma análise, não resiste, não é por mal, mas a gente não tem o que a gente vai fazer. Não dá para aceitar. Agora, um ponto que eu acho curioso de mencionar é que a teoria tem alguns detalhes, tem alguns problemas que não precisa você ter conhecimento em física, você ser doutor em física para saber que ela é ruim. Tanto que o Herculano pescou isso, e ele percebeu, e ele escreveu, ele combateu. Porque o que essa teoria do Hernani faz? Ela materializa o que a gente tenta mostrar para o mundo, que é algo que é além da matéria comum. Ser quântico não é ser especial, é ser material. O adjetivo quântico é um adjetivo material. Chamar Deus de quântico, de espírito quântico, a reencarnação quântica, tudo isso é querer materializar um conceito que não tem nada de especial. Por mais que o comportamento quântico da matéria, na hora de interpretar, dê nó na cabeça dos cientistas, isso não é extrapolável diretamente a nada espiritual. Os fluidos podem ter propriedades diferentes, aquilo que a gente chama de fluido espiritual, que os espíritos dizem que é feito da mesma matéria-prima que a matéria. Talvez a gente primeiro tenta comprovar que os fluidos vão de ter certas propriedades, se algum dia pudermos fazer experimentos que comprovem essas propriedades, e só depois a gente constrói a teoria, ou constrói hipóteses, e depois as testa. Então, assim, vamos cortá-la, vamos dar oportunidade para eles falar. Maravilha. E a teoria do corpuscular não resiste. Vale a pena ler os artigos do Alexandre, não só os que eu coloquei para vocês agora lá no nosso grupo, mas ele tem artigos extremamente interessantes. Tem um que eu sempre referencio, que é sobre energia e fluido, que é um tratado, né? E ele ainda faz um comentário daquele artigo que eu dei muita risada, porque ele fala assim, eu também já chamei fluido de energia, né? E ele diz em que artigo ele fez isso, e isso é muito legal, porque para um cientista como ele é muito complicado, né? O equívoco, a gente sabe disso, né? E o artigo é muito interessante, vale a pena. Bom, obrigada. Agora vamos ao Wilson Garcia. O Wilson, você, né, como eu já disse, foi amigo pessoal do Herculano, e você mesmo tem alguns livros em que você alerta sobre riscos
de temas controversos à doutrina espírita serem incorporados como verdade. Se Herculano estivesse encarnado hoje, a exemplo do que ele fez em A Pedra e o Joio, em O Verbo e a Carne, na Hora do Testemunho, que foram 3 livros que nós vimos aqui ao longo desses 2 meses, quais seriam os pontos que você acha que ele enfatizaria hoje? Ele continuaria a bater na mesma tecla ou ele tem novidade? Teria novidades? Boa noite a todos mais uma vez. Prazer estar com todos. A pergunta é uma pergunta difícil, não é? Porque as pessoas, elas são pessoas do seu tempo, do seu momento, não é? Então, a gente pode fazer um exercício aqui e imaginar que o Herculano hoje estaria diante de uma situação que se assemelha, em boa medida, à época dele, não é? Mas que se modifica também bastante. Imagina que você hoje tem esse grave problema, é minha opinião, não é a opinião de algumas pessoas espíritas, de algumas lideranças, mas dentro da linha de pensamento do Herculano, ele estaria diante desse quadro dantesco de se lançar uma edição do Evangelho segundo o Espiritismo com uma tarja vermelha escrita edição antirracista. E eu acho que a indignidade dele seria imensa, seria imediata e talvez até mais forte do que foi em relação à tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, feita pelo Paulo Alves Godoy, publicada em 1974 pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, e que gerou aquele movimento todo liderado por ele, com meia dúzia de jovens recém-espíritas, porque grande parte das lideranças ficaram temerosas diante daquele fato, né? Daquela reação do Herculano, mas eu acho que hoje seria muito pior, não é? Digamos que nós estamos na década de 70 e, em lugar do Evangelho do Paulo, saia esse Evangelho do Coletivo Espíritas à Esquerda. Desta maneira como foi, porque a capa é uma agressão total. A gente que trabalha com imagens, nós que lecionamos teoria da imagem, quando vemos aquilo, ficamos estupefatos com o fato. Por quê? Porque a imagem tem um poder muito grande sobre as pessoas. Nós vivemos num mundo de imagens. A imagem tem uma força que é desconhecida. Então, muito mais do que o que foi feito no corpo textual do livro, a introdução daquelas sugestões de respostas, a capa é algo absurdo. E é tão absurdo, é tão mais absurdo perceber que muitos de nós espíritas não vimos isto. Há uma complacência com isso muito grande. Imagina você que, pós-Herculano, logo depois do desencarne dele, o Roque Jacinto lançou uma tradução do Evangelho segundo o Espiritismo que retirou textos. Ele, por exemplo, retirou o duelo, o texto do Kardec sobre os duelos, sob o argumento de que não tem mais duelo no nosso mundo. Opa! Como não tem? Tem duelo toda hora, todo dia, não é? De outra natureza, talvez muito mais fatalista do que os da época de Kardec, né? Ou anterior um pouco, porque na época de Kardec também já não estava mais, já estava no seu final. Bom, então, a gente pode pressupor que Herculano ficaria numa situação de indignidade total em relação a essa situação. Agora, é verdade que o cerne da questão é essa abertura para que qualquer um faça qualquer coisa
em qualquer obra de qualquer autor que não seja nem Kardec, como se tem feito, né? Como se tem feito. Desculpa eu estar usando esse exemplo, porque ele é muito presente. A maioria de nós deve estar acompanhando o que está acontecendo. A edição foi lançada no final do ano passado e ganhou destaque agora, nesses primeiros meses de 2023. Mas ela está dentro de um projeto que pretende fazer o mesmo com as demais obras de Kardec. Temos notícias de que está sendo preparado, foi inclusive anunciado para agora abril, final de abril, talvez princípio de maio, o lançamento do livro dos Espíritos Antirracistas. Então, o projeto é longo. Então, tendo em vista a dimensão do fato, nós percebemos que se com o Evangelho de 1974 ele conseguiu brecar, porque o projeto era o mesmo. A tradução das 5 obras principais de Kardec, a tradução do livro do Evangelho segundo o Espírito, isso foi a primeira experiência de um projeto de lançar todas as outras, de traduzi-las dentro do mesmo princípio de modernização, entre aspas, da linguagem para publicação. Então, o Herculano conseguiu brecar isso, impedir que o projeto fosse avante. E depois, sim, aí não se falou mais no assunto. Mas isso durou 1 ano e meio. A luta do Herculano foi de um artiguinho, né? Foi de 1 ano e meio. Ele criou um jornal para isso, um jornal que era levado e distribuído por uma equipe de jovens da época. Hoje já estamos todos com mais de 70, né? Mas, na época, jovens, iniciantes no Espiritismo. Então, essa a minha percepção de que como isso atingiria ele nos anos 70, se esta obra de hoje e outras coisas que vão acontecendo, né? Também ele estaria muito mais à vontade com o material que hoje está sendo publicado, levantado sobre Kardec, sobre o contexto de Kardec, não é? Essa documentação toda que está vindo a público, que eu acho que é extraordinário, ele estaria também muito mais à vontade diante desse material todo, que eu tenho certeza que ele gostaria muito de ter apreciado isso na sua época, e não foi possível, né? Apesar dele saber da existência de todo o material que tinha nas mãos do Canuto de Abreu, mas ele não tinha acesso, e ninguém praticamente tinha acesso a esse material de fato. Então, essa é a minha colocação. Obrigada, Sidney. Adair, meu querido amigo, uma perguntinha básica para você. Quanto o pensamento de Fustan influenciou o movimento espírita brasileiro? E quais os efeitos práticos? Bom, pessoal, boa noite. Boa noite, Wilson, Alexandre, Júlia. E 126 companheiros e companheiras presentes. Todo dia a gente tem a oportunidade de conversar, né, e bater um papo desse. A minha apresentação aqui no grupo foi sobre Rusteng, né? Então, eu contei bem a história de Torteroli, contei bem a história de Rusteng, eu fiz questão de contextualizar, trazendo exatamente o que é os 4 evangelhos, que muito se fala, né? A gente tem muito costume, às vezes, de criticar sem ler. Então, é importante a gente conhecer a obra, a gente, pelo menos, saber o que está criticando. Então, na oportunidade, eu trouxe alguns pontos, se vocês lembram, né, sobre o dogma da virgindade de Maria, sobre o corpo fluídico de Jesus, sobre a evolução em linha reta, sobre a violação, né, da lei do progresso, o princípio, né, da não retrogradação, a reencarnação, né, versus a justiça divina, né, que Rusteng faz uma diferenciação muito grande na sua obra, e fiz questão de mostrar os pontos, né, para a gente pelo menos saber o que ia debater e a gente conhecer o nosso movimento espírita. Então, quais foram as consequências práticas que essa teoria, que essa obra de Rusteng trouxe? Eu mostrei os embates que ocorreram
no final do século XIX, né, entre os chamados místicos, né, que envolviam pessoas, adeptos que caminharam mais para um lado religioso aqui no Brasil. Tudo bem contra isso, né? A gente estava no meio de uma religião oficial, catolicismo no Império, mas começou-se um secretismo e um misticismo ainda maior, com o estudo e a leitura por certos grupos, por certas pessoas, da obra de Rustem. Como se não bastasse, né, mostrei que Bezerra de Menezes, quando assumiu pela segunda vez a presidência da FEB, iniciou uma propaganda muito forte dessa obra, e desde 1898 até o seu desencarne, toda a quinzena, o Jornal Reformador, né, que era o órgão oficial da Federação, e é a Federação Espírita Brasileira até hoje, publicou e fez propaganda com relação à obra e aos princípios de Rustem. Isso provocou o quê? Um debate muito grande no movimento espírita, a ponto de Torteroli ser chamado de científico, uma pessoa que defendia os princípios existentes em Kardec, competindo e tentando debater com pessoas que traziam coisas estranhas, né, para dentro do espiritismo. Isso influenciou muito o movimento espírita. O movimento espírita hoje se distanciou do espiritismo de Kardec. Então, essa tentativa do CCDPE de promover cursos sempre focado nas obras de Kardec, né, isso é muito importante para restabelecer os princípios. E a gente poder analisar com a razão e não o argumento ad hominem, né, Wilson? O duelo deixou de existir há muito tempo, mas o combate, o duelo com acusações, com argumentos ad hominem, acontecem a todo momento. Então, conceitos práticos do movimento espírita. Basta a gente ir no nosso centro espírita. Quem lê as obras, quem estuda as revistas espíritas, né, as 10 obras principais, mais a revista espírita, é notório a diferença e o afastamento que o movimento espírita teve com relação ao espiritismo de Kardec. E a gente está procurando, né, resgatar isso. Nos anos 70, Júlia depois me ajuda, acho que voltou uma coisa que me chama a atenção. Eu tenho muito pouco tempo perto dos colegas aqui presentes, o Wilson, o Alexandre, Júlia, nem falar, a Cátia, com relação ao movimento. Mas desde quando eu iniciei meus estudos, eu comecei pela obra de Kardec. Então, é notório para mim a diferença. É notório o misticismo existente no movimento espírita. Então, é muito fácil para eu enxergar isso. Mas, no dia a dia, basta ver as nossas orações. Basta ver a oração de abertura hoje do coisa. As preces de Kardec se iniciavam com meu Deus. Eram dirigidas a Deus, a causa primária. E hoje a gente terceirizou passando por Jesus, né? Essa é a grande diferença. Jesus foi colocado por Rustem próximo da divindade. E o movimento espírita comprou essa ideia. Né? Não só com as obras de Rustem, mas nas obras ditas subsidiárias de médiuns que a gente conhece. Então, na prática, foi isso que aconteceu. Júlia, como alguém que participa do movimento de unificação há tantos anos, tendo passado, né, pela FESP, estando na USE e tendo vivenciado algumas fases que foram citadas, bem conturbadas do movimento, como você entende que a gente poderia desenvolver, que ações poderiam ser desenvolvidas para evitar que ideias como essas que foram apresentadas aqui se propaguem? A gente vê que as coisas têm tomado um vulto muito complexo, né? Então, como representante aí do nosso movimento de unificação, o que pode ser feito? Ou não pode? Bom, poder pode, né? Se surte efeito, aí eu já não sei. Mas primeiro quero cumprimentar o Wilson, dizer da nossa alegria de estarmos juntos aqui. Um abraço ao Adair, ao Alexandre, que também é nosso companheiro de jornada na USE, e também em diversos cursos aqui do CCDPE. Então, e todos vocês que nos prestigiam nos cursos do CCDPE, né? Grande parte de vocês já participaram dos cursos e também participam de outros cursos, enfim.
Então, estamos aqui bem à vontade, em família espiritual, né, para conversarmos sobre esse assunto. O que eu percebo na minha vivência dentro do movimento espírita é que realmente as federativas procuram, né, principalmente umas mais, outras menos, mas todas as federativas têm o propósito de divulgar Kardec, de procurar se pautar dentro de uma coerência doutrinária, mas a gente sabe que as federativas não conseguem também ter acesso ao movimento espírita como um todo, porque o movimento espírita é feito, né, pelos centros espíritas, e os centros espíritas, na sua grande maioria, nós não temos dirigentes que realmente conheçam verdadeiramente as obras de Kardec. Tanto que o Marco Milani Marco Milani é o nosso diretor de doutrina da USE, também ele participa aqui de cursos e vem ministrar, participar, apresentando e colaborando conosco, então, por isso que eu falei nessa intimidade, Marco Milani. Mas ele fez uma pesquisa entre os dirigentes das casas espíritas, e se concluiu que uma boa parte do movimento espírita, dos dirigentes, no máximo leram o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, um pouco menos o Livro dos Médiuns, menos ainda a Gênese e o Céu e o Inferno. Então, se um dirigente da casa espírita não conhece todos os livros da codificação, ele não os estudou, não refletiu e não colocou em prática no seu centro, é muito complicado, a gente sabe, de mantermos a coerência doutrinária. Mas as federativas têm, ao longo do tempo, historicamente, vem trabalhando para isso. Todas agem dessa maneira? Nem todas, né? Tem algumas federativas que também têm certas distorções doutrinárias. Tem outras federativas que até pouco tempo eram sanguistas. Então, não todas, tinha uma, 2 ou 3 no Brasil todo. Então, nós temos aí uma diversidade, né, dentro do movimento espírita, e dentro dessa diversidade também há uma mistura muito grande de dirigentes que vieram de outras denominações religiosas, e aí vai enxertando dentro da prática espírita. Então, o que é que o movimento espírita federativo tem realizado? Bom, tem os cursos, tem os seminários, congressos, encontros, enfim, tem toda uma ferramenta que são utilizadas para que possamos melhor divulgar a doutrina espírita com base em Kardec. Mas ter essas ferramentas, ter essa consciência, e eu acho que nos últimos 20 anos, ou 20 e poucos anos, uns 30 anos por aí, né, quando eu fiz a apresentação na hora do testemunho, eu citei muito aqui, diversas vezes eu falei Wilson Garcia, porque ele vivenciou essa fase, ele foi amigo do Herculano, ele participou de tudo isso, acredito eu que cada um que participou, vivenciou, tem forma diferenciada de enxergar e entender o problema. Eu vejo que iniciativas são muito boas das federativas, mas não tão eficientes e ainda não são muito eficientes. A USE do Estado de São Paulo, que eu posso falar por ela, que eu estou muito tempo, há mais de 20 anos que eu estou nas diretorias executivas da USE, então nós podemos falar do esforço que a USE vem realizando. Tanto que a USE, tradicionalmente, ela trabalha realmente tentando trazer Kardec sempre como base, que quando do episódio da adulteração do Evangelho segundo o Espiritismo pela Federação Espírita do Estado de São Paulo,
aquela apresentação que eu fiz, né, da hora do testemunho. A USE, ela, numa reunião do Conselho Deliberativo do Estado de São Paulo, estadual, esse assunto foi discutido e de lá, naturalmente, saiu uma manifestação e saiu também plano de ação em todo o Estado para que esse assunto pudesse ser muito bem entendido e colocado. Então, a USE faz esse tipo de coisa. Recentemente, agora, pelo episódio do Evangelho Antirracista, aliás, eu li um artigo que o Wilson escreveu no site dele, achei fantástico, né? Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que se manifestar, porque nem todas as pessoas têm a coragem de se manifestar, porque hoje qualquer coisa você é processado, dependendo de como você falar e de como você escrever, então já saem aí processando a instituição, processando as pessoas. Então, eu acho que isso, na época do Herculano, era menos, porque o Herculano que escreveu esses livros todos, embora a gente tenha que reconhecer que o Herculano ele tinha embasamentos, né? E ele sempre escreveu tudo numa linguagem muito nobre. Então, eu sei que o Herculano era um homem muito culto e também conhecia a legislação da época, ele não faria algo que pudesse vir a ser processado, mas poderia até acontecer isso. Agora, hoje em dia, qualquer coisa, as pessoas saem processando. Mas uma das coisas que a gente tem feito no movimento espírita é esclarecer quanto aos direitos autorais, porque ninguém pode, né, mudar um texto de alguém, mesmo que o texto já esteja no domínio público, porque senão, se pudesse mudar o texto de pessoas porque está no domínio público, ou porque alguém discorda daquele pensamento, então estaríamos com um problema muito grande. Todos os clássicos da literatura espírita internacional, mundial, né, tudo poderia ser mudado. Nós podemos pegar um texto de Shakespeare e mudar, nós podemos pegar um texto, né, de um autor brasileiro e sair mudando. Não pode, isso não existe. Né? No movimento espírita que tem essas tentativas, que é uma falta de conhecimento, inclusive, da legislação. Existe o direito patrimonial, o direito autoral, o direito moral do autor. Então, todas essas coisas, a gente procura conversar e tentar, né, dar essas orientações. Wilson, em sua opinião, e fundamentado na sua convivência com o Herculano, qual a importância do trabalho desenvolvido por ele enquanto encarnado? E também, como era o diálogo que vocês tinham cotidianamente sobre esses assuntos? Tá? Você podia falar para a gente sobre isso? Eu tive a felicidade de conviver desde 1976, quando o conheci pessoalmente, até o seu desencarne, com Jorge Resine, que era o amigo mais próximo de Herculano Pires, aquele que convivia com a família de Herculano Pires, e que também foi a única pessoa a quem eles deram acesso total ao material de Herculano para fazer a biografia dele. Se bem que a biografia a gente tem que discutir um pouco numa outra oportunidade. Mas a importância do Herculano Pires, eu não conheço. Entre os clássicos, os modernos, os contemporâneos, eu não conheço nenhum que seja tão respeitado quanto Herculano Pires. Eu digo que há grandes autores espíritas espanhóis, franceses, argentinos, inúmeros, que têm grandes contribuições ao conhecimento espírita. Mas aquele que realmente, que conseguiu, que amealhou maior respeito e atenção, foi Herculano Pires. Não que ele não tenha os seus erros e acertos, não que ele seja uma voz total,
mesmo porque somos todos homens, seres humanos do nosso tempo, e o progresso nos faz mudar, não é? Nos faz avançar. Então, podemos discutir vários aspectos em Herculano Pires, mas nenhum deles, tal como acontece com Kardec, mancha qualquer parte da sua obra. Para se ter uma ideia, hoje, na Fundação Herculano Pires, da qual eu participo desde da sua fundação, e cujo propósito é manter a obra de Herculano Pires editada e completar essa obra com materiais que ainda não foram totalmente aprontados para isso. Nós temos a obra de Herculano Pires já ultrapassou 80 livros. Agora, recentemente, eu coordenei um material que era mais de 1.200 laudas A4, e elas estão reunidas numa série chamada Série Limiar do Amanhã, aquele programa de rádio do Herculano, né, de 71 a 74, em que nós organizamos 4 volumes, 3 dos quais já foram publicados, e o último ainda será publicado, provavelmente ele saia até maio, ele está praticamente pronto. Então, temos ainda material do Herculano Pires que está sendo levantado. E me parece tem uma faceta em Herculano Pires que é muito rara, estarem presentes todas no mesmo indivíduo, e que Rizzini captou bem quando ele escreveu a biografia do Herculano, que é um homem, ele afirmar que o Herculano era um homem múltiplo, porque ele era um jornalista. A Júlia falou aí, naquela época, nos anos 70, talvez não fosse tão problemática a crítica literária, a crítica social, mas era assim. É que Herculano, como jornalista, sabia dos seus direitos. Então, você veja que naquela época era mais terrível. Só que o Herculano ele tinha uma capacidade ele tinha uma memória extraordinária. Quando o Rizzini fala, desculpa se eu estender um pouquinho, tá, Kátia? Quando o Rizzini fala que ele tinha um diário, o Rizzini inventou esse diário. Ele tinha, sim. Ele era um homem de anotações. Ele tivesse onde ele tivesse, que tivesse uma informação, uma ideia, qualquer coisa, ele fazia um bilhetinho. E a mesa de trabalho dele era lotada desses bilhetinhos. Então, quando ele ia escrever sobre qualquer assunto, ele estava ali diante, não é? E, por outro lado, ele foi buscar o título acadêmico já a uma certa altura da vida dele. Ele se aproveitou da possibilidade de entrar na universidade pelo notório saber e foi fazer a sua cátedra de filosofia na USP. Então, ele conseguia penetrar em inúmeros campos do saber com bastante segurança. Claro que naqueles em que ele dominava mais, ele era mais profundo, a dimensão era mais considerada, mas ele conseguia fazer. Então, se você hoje pode apontar na obra dele senões, e pode, não é? Nós, na Federação, na Fundação, recebemos de diversas pessoas constantemente questionamento. Olha, Herculano falou isso sobre o sexo, falou aquilo, essa coisa toda. Claro, né? Tem todo o direito, e ele, assim como Kardec,
sem antecipar uma pergunta que vem por aí, também penetrou em assuntos que o tempo cuidou de mudar, de avançar. Nós temos que reconhecer, não tem dúvida disso. Mas, do ponto de vista geral, mesmo aqueles críticos do Herculano, eu digo os mais acirrados, eles são incapazes de não reconhecer o pensamento dele, a obra dele, a capacidade dele. E, por outro lado, como jornalista, ele tinha um texto excelente, porque o jornalismo trabalha com 3 pontos, não é? O jornalista trabalha com... O seu texto tem que ser conciso, objetivo e claro. São os 3 pontos principais do texto jornalístico. Quem quer escrever um bom livro, utilize esses 3 aspectos que vai escrever um texto bom. E o Herculano tinha essa facilidade. Ele tanto escrevia mais densamente, na filosofia, por exemplo, os romances dele exigem uma certa atenção, né? A linguagem premiada dele, ele foi premiado como romancista, mas, fora disso, a linguagem dele é a do jornalista, misturado com o professor, com a cabeça de professor que ele sempre teve. E aí nós temos toda essa obra dele se mantendo, e que, embora ainda não seja tão conhecida quanto era necessário, quanto é necessário, não é? Mas ela se mantém bastante forte nos dias de hoje. Agora, para o Alexandre, José Herculano Pires sonhava com a criação de um grupo, e ele fala isso lá na Pedra e o Jogo, né? Ou no Verbo e na Carne, agora não lembro qual dos dois. Com a criação de um grupo de especialistas e cientistas para analisar temas controversos como a teoria corpuscular do espírito. Você acha que nós estamos nos aproximando disso? Porque ele não pedia para a ciência comprovar a doutrina, não era isso. Ele pediu uma análise científica de teorias que eram lançadas, né, e que já existiam. Você acha que a gente está se aproximando e que essa assessoria que você coordena, por exemplo, na USE, pode ser um caminho para isso, Alexandre? Então, Kátia, essa é uma pergunta boa, interessante. O Wilson comentou no começo, na resposta da primeira questão, algo que eu achei bacana, né? É difícil a gente refletir qual era o pensamento que o Herculano ou qualquer pessoa tinha na época em que ele escreveu isso. O que eu imagino é que os espíritas devam se tornar especialistas em doutrina espírita. Aquele que se considera espírita tem que estudar, conhecer, aprofundar, estar discutindo, usar a doutrina para explicar as coisas e não o contrário. Para quê? Para fazer que nem o Herculano fez, sem saber física de modo profissional ou de modo assim, que o pesquisador em física está acostumado, ele foi capaz de identificar um problema grave com a teoria corpuscular do espírito. E não precisa ser físico para perceber o problema da teoria. E esse é o ponto, então, no meu entender, né, assim, já termino a minha resposta, o que eu imagino é que a gente não precisa, talvez, preocupar em ter especialistas, cientistas, mas a gente tem que se preocupar em ter os espíritas especialistas em espiritismo. Aí você perguntou da assessoria. A ideia da assessoria uma das propósitos, né? Você vai lembrar, ou quem fez o curso com a gente vai lembrar, a gente não é ensinar o padre a rezar a missa. Para quem já sabe fazer pesquisa no meio acadêmico, não é esse pessoal o nosso público-alvo. Nosso público-alvo são espíritas que querem participar, porque eu não sei se isso que ele pensou, eu não sei se isso é uma boa ideia. Eu não sei se isso é uma boa ideia, a gente ter um grupo de especialistas, mesmo espíritas, mas cientistas, para analisar temas controversos. Porque quem avalia o grupo? Quem que avalia se esse grupo de especialistas está mandando bem, está dando bola dentro? Vou dar um exemplo. Assim, eu fiquei pensando e procurei... Eu me lembro de ter visto num desses anuários espíritas, deve estar no lugar aí em casa, ou nem está aqui, já jogou fora, de faz tempo já. Eu vi um texto de um doutor em física propondo uma especulação que eu acho que vocês vão concordar comigo que ela não procede.
Mas ele dizia, nesse texto, esse professor, doutor, não interessa o nome, mas era um físico, com doutorado em física, espírita, estava escrevendo num texto, num jornal, o anuário... Eu acho que você não precisa dizer o nome. Eu não lembro, na verdade eu nem lembro, confesso a você que eu nem lembro mesmo o nome, faz tempo disso aí. E ele dizia algo assim, que ele fez uma comparação. Existe um fenômeno magnético chamado... Existem materiais que são chamados diamagnéticos, mas são materiais que, na presença de campos magnéticos, os seus elétrons, seus átomos, eles mudam de posição para que seus elétrons anulem o campo magnético neles mesmo. Tem até assim, onde eu entrei aqui, sugere que o mercúrio, o ouro, por exemplo, são metais que não sentem campo magnético. Daquilo que o Kardec chamava de trabalhar pelo progresso do espiritismo, pelo avanço do conhecimento, mas da maneira segura. Quer dizer, a gente não vai preocupar com título de mestre nem doutor em espiritismo, não é isso, mas a gente vai aprender ou vai propor que as pessoas desenvolvam o know-how de como é fazer uma pesquisa, simples que seja, mas que contribua positivamente para o crescimento, entendimento doutrinário, ou da fenomenologia espírita, ou de temas controversos, e assim por diante. Oi, Júlia. Em relação a esses assuntos discutidos nos nossos encontros e o que está acontecendo hoje, nos dias de hoje, que ferramentas existem para a refutação desses e de tantos outros episódios, esses equívocos doutrinários? E quais seriam essas ferramentas e como nós podemos usá-las, acessá-las ou utilizá-las pelos espíritas em geral? Olha, eu acho que para que nós possamos refutar esses e tantos outros equívocos que existem no movimento espírita, só recomendando o estudo dos livros de Kardec, né? Então, o que a USE, por exemplo, tem feito? É exatamente o nosso departamento de estudo trazer, né, um programa que contemple o estudo dos livros da codificação, primordialmente. Não que não possa estudar outros livros, mas o próprio Conselho Federativo Nacional da FEB, que a USE participa como membro desse conselho, né, desde o Pacto Áureo, hoje nós temos lá programa para o estudo, não só o tradicional ESD, EAD, que é o estudo avançado, ou o ESD, que é o estudo sistematizado, ou outros cursos, mas nós temos também o estudo dos livros diretamente da codificação. Então, tem programa para você estudar o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, enfim, cada qual diretamente no próprio livro. Eu acho que isso foi um avanço bastante grande do Conselho Federativo Nacional, né? A valorização de estudar Kardec porque nem todo centro espírita tem pessoas qualificadas para montar um programa. Então, parece paternalismo você montar um programa e disponibilizar e dizer como aplicar esse programa. Mas uma boa parte das casas espíritas, principalmente, né, no interior, nos locais mais simples e nas casas menores, eles não têm essa facilidade nem pessoas habilitadas para isso. Por isso que o Conselho Federativo, por isso que a USE, as federativas, procuram oferecer, né, documentos orientadores para todas as atividades da Casa Espírita. Então, isso eu acho que tem ajudado bastante também para que o movimento espírita tenha melhores ferramentas, condições para avaliar aquilo que é e aquilo que não é o espiritismo. E também a USE, em especial, estou falando da USE, também eu vejo que as federativas, de uma maneira geral, também realizam isso, né? Promover encontros, promover seminários, cursos de capacitações, etc., para poder justamente chegar nas casas espíritas. A gente sabe que tem casa espírita que tem práticas não consideradas doutrinariamente espírita, nós sabemos que tem dirigentes que tentam trazer de outras tradições religiosas
práticas, né, de lá para inserir dentro do espiritismo. Nós sabemos de tudo isso que acontece no movimento espírita, mas não dá para sair fiscalizando, dizendo faça isso, não faça aquilo. Aliás, nem é o propósito da USE. A USE nem faz esse tipo de coisa. O que a USE sempre fez é de levar aquilo que é o correto, sem ter que sair criticando ninguém, mas que aos poucos isso possa ser assimilado e vai melhorando a qualidade do entendimento, né, do dirigente espírita. Como eu falei aquela hora para vocês, uma grande parte dos dirigentes espíritas, o percentual daqueles que leram todos os livros da codificação e que estudaram os livros da codificação e que estão, vamos dizer assim, aptos a colocar em prática esses ensinamentos são muito poucos, né? Se a gente fizer uma pesquisa, mesmo entre os dirigentes aí de casas maiores, também a gente vai encontrar pessoas que não conheceram todos os livros, não estudaram, então é muito complicado. Mas se for falar também da revista espírita, é pior ainda, né? Uma grande parte nem ouviu falar da revista espírita, muito menos ter estudado, analisado aquilo que está, né, na disposição de todos. Aliás, todo esse material da codificação, todos os livros de Kardec, toda a revista espírita está à disposição. A Federação Espírita Brasileira coloca para download gratuitamente, né? Não os livros do Chico, nem os demais livros que compõem os títulos da editora, mas esses livros da codificação nós vamos encontrar em qualquer lugar à disposição de quem quiser. Você pode baixar sem problema nenhum, então não é nem questão de não ter acesso hoje em dia, né? Então, é onde nós procuramos trabalhar bastante, e nós temos aí os departamentos da USE, como o Departamento de Doutrina, que está sob a coordenação do Marco Milani, que vocês já conhecem, e também, quem quiser ver os vídeos de orientações, de discussões, de reflexões sobre os estudos doutrinários, sobre os livros da codificação, sobre fidelidade doutrinária, enfim, sobre todos esses assuntos que nós colocamos aqui, vocês entram no site da USE, que nós temos lá uns 300, 400 vídeos, né, que foram produzidos e de boa qualidade, que nós podemos franquear para que todos possam conhecer, caso queiram. Assim também, tem muitas federativas que têm bons vídeos de orientação, hoje está mais fácil, inclusive. Mas enquanto nós falávamos aqui, Wilson falava, eu refletia aqui e pensava, viu, Wilson? Né? Eu lembrava de uma das passagens do Evangelho de Jesus, né? O Adair diz que estamos terceirizando Jesus, mas tudo bem. Eu fiquei aqui pensando assim, puxa, o joio e o trigo crescem juntos, né? Vai ver que teve um período de maturação para que o joio e o trigo pudessem crescer juntos, por isso que tem tanto joio no meio do trigo, porque você não pode tirar o joio do trigo a não ser num momento apropriado, né? Então, eu fiquei aqui imaginando se agora esse momento está chegando, ou quando isso vai chegar, ou quando a gente vai fazer chegar. Então, vamos lá. Daí, você tem feito um trabalho de fôlego em parceria com o Carlos Sete, Carlos Sete de Jacareí, a Luciana lá de Brasília, né? A Luciana faz com base em fontes primárias. E, inclusive, você acabou de publicar, depois dessa semana, no Jornal de Estudos Espíritas, acho que foi essa semana passada, assim, toda uma análise, uma divulgação com base na polêmica da Gênese, envolvendo a atuação da Amélie Boudet no pós-Kardec, envolvendo a denúncia das adulterações da obra, a repercussão na França e no Brasil. Quais são as mais recentes revelações? Porque muita gente não acompanha tudo, hoje em dia não dá para a gente acompanhar tudo. Então, tem pessoas que ainda estão criticando lá atrás porque não estão sabendo do que há de novo, né? Então, eu queria aproveitar aqui esse espaço para você nos falar um pouco sobre
esse trabalho que vem sendo feito por vocês, além do trabalho individual que é feito por você, pelo Sete e pela Luciana, como pesquisadores, né? Eu vou pegar carona em algumas respostas, né, que a Júlia deu, o Wilson também colocou, e o próprio Alexandre, né, na parte de ciência. Na minha primeira fala, eu falei que o movimento espírita se distanciou de Kardec, né, e o espiritismo está em Kardec. Particularmente, eu estudo Kardec estudando as obras de Kardec. Eu não preciso de intermediário, não preciso de apostila, porque Kardec era um pedagogo da mais alta categoria. Suas obras são para serem lidas e digeridas muito facilmente, principalmente quando você estuda junto com a revista Espírita e vai ver o desenvolvimento do pensamento de Kardec. Então, para ver o estrago, né, o estrago que aconteceu com Rusteng. A Júlia mencionou o Pacto Áureo, trocaram a obra de Rusteng, né, pelo Brasil, né, coração do mundo, pátria do Evangelho, e inseriram o Rusteng ali, né, como ao lado de Kardec, né, um dos que colaboraram. Assim, é uma distorção historiográfica absurda. Com a vinda desses documentos, né, felizmente esses documentos de 3 anos para cá chegaram, né, e infelizmente aqueles que já estavam aqui ficaram envoltos no misticismo também, que tinha que ter hora para divulgar, hora para momento certo, que eu particularmente não entendo esse tipo de coisa, ficar escondendo documentos. E aí começou-se um trabalho historiográfico. Para fazer isso, a gente precisava, assim como o jornalista, né, o Wilson mencionou 3 pontos, a historiografia exige também o quê? Fontes primárias, metodologia, e ler tudo que foi escrito sobre determinado assunto, para aí sim você construir ciência, um artigo científico, colocando hipóteses e refutando o que já tinha sido publicado. E a gente publicou um artigo, a parte 1, a parte 2, e aí a semana passada, se não me engano, né, Alexandre, saiu a parte 3, que arremata, né, não gosto de nomes, trilogia, não gosto dessas coisas, mas encerrou, né, esse trabalho de pesquisas com as fontes primárias. Nós lemos tudo que foi publicado, né, da suposta adulteração, né? Desde Simone Privato, o Paulo Henrique, e todo mundo que tinha documentos e fontes, nós refutamos ponto a ponto, com metodologia, e chegamos à conclusão que foi Kardec que alterou. E aí a pergunta, né? Qual é o papel da Amélie Boudet? Nós resgatamos, inclusive, o papel da Amélie Boudet, porque tentaram anular, inclusive, o papel dessa mulher, que secundou Allan Kardec a todo o momento. Kardec não teria feito metade do que ele fez sem a esposa ao lado dele. Então, o desencarne de Kardec, Amélie Boudet era sucessora universal, legatária universal, criou a Sociedade Parisiense, as fontes primárias mostram tudo isso, falaram que Lei Maria sumiu, que tudo anacronismos que os documentos vieram a mostrar que nada daquilo que estava sendo falado, e é falado até hoje no movimento espírita, aconteceu. Mas por que é falado? Exatamente por causa desse negócio do Rusteng, porque todo mundo enxerga Rusteng, quem estuda, quem lê, quem faz pesquisa, vê o estrago que ocorreu no movimento espírita e às vezes procura, né? A Simone trouxe, aí já falar, a Simone não falou isso. Em momento nenhum na obra O Legado de Allan Kardec, Simone falou que Rusteng tinha alguma coisa a ver com isso. Absolutamente, e ela escreve ao contrário. Ela fala que Rusteng só entrou mais para frente com Guérin. Mas aí já começaram a alterar as coisas, né, falando que tinha sido Ley-Marie, que se aproximou de Rusteng. Essa semana o Carlos chegou a sucessão do cartório, né, o cartório mandou a sucessão de Rusteng. Não se achou na sucessão os valores que até pouco tempo atrás, né, até hoje, que foi publicado agora, só saiu um post de internet. A pesquisa ainda não foi publicada. Não foi 1 centavo para a Sociedade Anônima de Rusteng e de Guérin. Nenhum centavo. É interessante isso. E a gente vai trabalhando com o que os autores vão escrevendo, às vezes por licenças poéticas, de ouvir dizer, e agora com fontes primárias. Amélie Boudet deu continuidade. O movimento espírita francês simplesmente ignorou a existência de Rusteng. A denúncia
que o Henri Sauce fez em 1884. Os seguidores de Kardec, os principais, a gente pegar, Leon Denis utilizou a edição alterada, Gabriel Delany utilizou a edição alterada, o Laurent de Fagé, pouco conhecido no Brasil, usou a edição alterada, até que chegou em 1925, e aí a gente arremata, né, esse último artigo. O próprio Henri Sauce declara que a 7ª edição de A Gênese, que é idêntica à 5ª edição de A Gênese, é a edição revista, corrigida e aumentada por Allan Kardec. Então vejam a importância da fonte primária, de uma pesquisa historiográfica feita com metodologia, sem paixão, e a gente foi atacado. A gente foi acusado, né, de ser rustenguista, a gente foi acusado de estar patrocinando determinada federação, determinada federativa, determinada entidade. Então, os argumentos é assim, não leram os artigos, né, porque o objetivo do artigo científico não é construir a verdade, né, as verdades vão se alterando, a ciência não trabalha dessa maneira. A gente se aproxima da melhor resposta sempre. Se aparecer um documento mostrando que realmente tem mãos de terceiros, que até agora não apareceu nenhum documento, o que a gente tem são opiniões, o que a gente tem são paixões envolvidas, e a hora que a gente fica na frieza do artigo científico, a gente nunca fecha a questão. Porque essa verdade ela pode vir a ser modificada via metodologia no futuro. Então, na França, Mustang morreu. Infelizmente, no Brasil, ele foi resgatado, né, encontrou solo fértil aqui no Brasil, e esse estrago todo é o que a gente vive até hoje, tanto que a gente está vendo hoje o debate, né, como resgatar, como trazer de volta. Né? Em 70 começou a campanha, começa pelo começo, pela USE. Em 2014, começou pela FEB, o começo pelo começo. E aí fica a pergunta sobre os mais antigos, né? O que se estudava antes? Né? A Revista Espírita só foi traduzida em 50, né, por Júlio Abreu, que começou, mas não conseguiu por verbo. Foi concluída, né, pela Edicel depois, com a ajuda de Herculano e tudo, no final dos anos 60. Mas já fazem o quê? 60 anos que a Revista Espírita está disponível em português. As edições, né, da Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, tudo desde o século XIX. E aí fica a pergunta, né, para os nossos 125, 24 participantes. O que se estudava antes? Olha, Adair, eu não sei aonde, mas eu, desde a minha infância, só estudei Kardec. Então, né? Mas realmente, eu tenho uma posição que pode não ser muito agradável. Eu acho que muita gente não estudava. E a pesquisa que o Milani fez nos mostra isso. Liderança espírita que não leu Céu e Inferno é trágico. Né? Daí a gente entende porque algumas teorias, como o Vale dos Suicidas, essas coisas, entram na doutrina e passam a ser verdades absolutas. Porque o pessoal não leu o Céu e Inferno. Se tivesse lido, saberia como os suicidas se comunicam. É só isso. Se conhecer essa metodologia de Kardec, jamais aceitaria a opinião de um único espírito vindo por um único médico. Então, mas é isso mesmo. Estou muito feliz que o nosso público está permanente, constante aqui. Agora, eu queria fazer o que eu não fiz no começo, né, que nós não podemos fazer até para não correr o risco de explodir o nosso tempo, mas eu gostaria de pedir para... Tem mais 2 perguntas aqui, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar as 2 perguntas. Tem gente que fez pergunta, se der tempo, pelo chat, se der tempo, eu ainda repasso para vocês. Se não, eu mando para os nossos 4 debatedores e ponho no grupo, tá bom, gente? Me comprometo a fazer isso e eles se comprometem a responder, mesmo sem eu ter perguntado, tá? Porque eles respondem. Eu conheço o povo, tá? Como podemos resolver e mitigar os problemas expostos que ainda permeiam o meio espírita, assim como os novos que estão se miscuindo? Bem ou mal, já falamos sobre isso, mas como agir ou responder a opiniões de espíritas e não espíritas sobre Allan Kardec ser racista, por exemplo? E
Então, eu gostaria que quem quiser responder isso, mas que também aproveita e faça as suas considerações finais. Quer começar então, Adair? Vamos lá. Eu gostaria. Quando saiu a obra, eu a li, né? Logo de cara, eu já baixei o PDF e a li. O Wilson ele foi muito feliz no artigo dele, né? Começando exatamente pela capa, que foi a primeira sensação que eu tive. Então, quer dizer, quando você traz uma obra e coloca uma tarde e fala que é antirracista aquela obra, né, aquela edição, você já está colocando a opinião de todos contra a obra original, falando que a obra original é racista. A terminologia racista nem existia na época, ela surgiu no final do século XIX, início do século XX. A ciência da época era aquela existente que a gente enxerga nas obras de Kardec. A Júlia mencionou que houve alteração e tal. Não, o que eles fizeram? Eles colocaram o texto original e colocaram um texto alternativo. Eu, se fosse escrever aquilo, eu colocaria como uma nota de rodapé. E como o Salomão escreveu aqui, colocou no grupo, que eu aplaudi, é um artigo que ele colocou no jornal lá do Rio Grande do Sul, muito interessante, que bastava um artigo, porque acho que são 8 pontos só que foram mostrados. Porque, primeiro, é um anacronismo total você trazer aqueles textos e querer interpretar com a ciência de hoje e com o contexto de hoje. Então, a palavra anacronismo é isso. E o interessante é o seguinte, se fosse um trabalho acadêmico, a metodologia utilizada já ia ser criticada pelos pares de pronto. Por quê? Porque foi escolhido os textos para configurar aquela hipótese. E a gente sabe que na obra de Kardec tem N exemplos ao contrário, mostrando que Kardec estava muito à frente do seu tempo. Em vários pontos ele menciona 100 diferenças de cor, de raça, de credo. Então, em N passagens a gente vê isso. Então, é até uma indelicadeza a inteligência de todo mundo quando você saca, né, alguns textos para falar, para tentar corroborar a sua hipótese. O debate é importante. Eu acho o seguinte, como Kardec já é pouco lido, né, e quando a gente passa por esses trechos no grupo de estudo, eu já vi isso. O palestrante, ou o coordenador, ou o monitor, o nome que se dê naquele grupo, passa ali meio batido, porque ele sabe que aquilo é um incômodo, em vez de contextualizar, em vez de falar, olha, a ciência da época está errada, fiquemos com a ciência hoje. Então, esse texto aqui, a gente tem que ter uma leitura diferente. Onde está escrito raça, leiamos cultura, por exemplo, porque na época existia, sim, diferenciação de raça pela ciência. Hoje já está comprovado que não existe. Kardec, a gente vê na obra selvagens, primitivos a todo momento. A ciência mostrou que ele está errado. Num debate franco e aberto. Então, o racismo é um tabu, e a gente sabe que ele é estrutural, mas o que mais incomodou, eu concordo plenamente com isso, aquela tarja completamente desnecessária. Wilson? Oi, gente, olha, eu queria aproveitar e usar mais aí uma meia hora, quem sabe, para tocar nesses pontos todos. Mas para não correr o risco de ser execrado vibracionalmente, eu vou ser rápido. Podemos, mas... Bom, eu quero tocar naquela primeira questão colocada, como você superar isto. Eu tenho um pensamento que eu chamo de pragmático, mas que você poderá chamar de pessimista, de acordo com o seu paladar. Eu vejo um problema, uma barreira que, neste século, será quase... Eu não acredito que será transposta, que é a barreira cultural. Eu fiz questão de colocar isto no encerramento do meu livro Ponto Final, porque eu acho que esse ponto ele se tornou fundamental. Assim como a Adair falou da questão cultural na época de Kardec, nós temos uma questão cultural hoje, que a grande parte, talvez se a gente quiser jogar aí 90%, grande parte dos espíritas não tem noção do que faz, não tem noção do que está na raiz desse modo de entender e praticar o espiritismo, que é a mistura feita no Brasil das teorias de Roustan com as de Kardec. Eu vou lá atrás,
en passant, quando em 1895 o Bezerra chega na FEB, no seu segundo mandato, seu segundo mais longo mandato, ele entra com o pessoal do Grupo Ismael, do antigo grupo como é que chama lá o nosso amigo que ensinou o Stang para Bezerra? Ele vai com isso, ele vai com esse modelo pronto. E, a partir dali, você começa um trabalho em cima dos conceitos rustanguistas que se misturam com os de Kardec. Então, hoje, nós temos essa barreira cultural, que é o sujeito estar defendendo pensamentos como se fossem espíritas que são de Rustang, mas ele não sabe, ele não percebe. É um problema sério. Eu acho que isso aí é crucial hoje. Eu acho que nós temos... Sampaio. Bittencourt Sampaio. Não, era o que estava. Não, o que era o principal. Bittencourt era o imediato dele. Oh, meu Deus. Bom, me fugiu agora aqui, mas vai aparecer o nome dele. Saião, Luiz, Antônio Luiz Saião, que chamava o Grupo Saião, inclusive, né? Foi esse que introduziu Bezerra no estanguismo. Bom, passando para um outro ponto que eu acho que teve nas preocupações desse grupo de estudo, que eu não acompanhei, que é a separação, você poder fazer crítica e não criticar a pessoa, mas o pensamento, né, no seu ponto principal. Eu acho que isto é um problema seríssimo. Poucos, raros, conheci poucos, hein? Talvez eu não possa enumerar 5 entre esses, que, sendo criticados em seu pensamento, não se sentiram criticados em pessoa. A pessoa se mistura com a sua obra. Eu enfrentei muito isto, porque em 1976 nós demos uma guinada no Correio Fraterno do ABC, que hoje é só Correio Fraterno, de modo que passamos a analisar o movimento espírita. Então, o jornal teve uma pujança muito grande nisto. Agora, eu não consegui que nenhum daqueles que tiveram seus pensamentos e livros criticados não se sentissem atingidos pessoalmente. Por mais elegante que fosse o texto, a forma de analisar e criticar. Ninguém. E nós colecionamos lá uma série de inimigos. Pessoas de livros que a gente publicava que retiraram seus livros porque os livros sofreram críticas que eles não gostaram. Então, eu acho que esse é um poder... Eu acho que a questão principal na crítica é quem a faz. Isto é, ele fazê-la com humanidade, com dignidade. É isto. Agora, a repercussão, pode ter certeza, ela vai ser pesada quanto mais as pessoas se sentirem atingidas. Eu já recebi, naquela época, e dali para frente, telefonemas de pessoas que quiseram me dizer: você está querendo acabar com a minha obra? Eu tenho uma obra social assim, você quer acabar com ela? Você está entendendo? Porque as pessoas não conseguem separar. Então, a responsabilidade está mais naqueles que fazem a crítica. E, por fim, a questão aí do racismo, para mim, ela é muito clara, não é? Assim como tem outros problemas de época, de conhecimento de época, na obra de Kardec, né? E nós não vamos encontrar ninguém neste mundo que reencarne aqui no planeta Terra
que possa estar fora do contexto, que não seja um homem do contexto, do ser, o ser do contexto. Não existe. Você já reencarna sendo introduzido no mundo, não é? E você já dá o primeiro vagido, ou alegre ou já reclamando de estar nesse mundo. Bem, então, a questão racista está aí. Eu só acho assim, você tem o direito de fazer as suas apreciações, suas análises, a sua crítica, e expressar seu pensamento com toda a liberdade. Mas você não tem o direito de imiscuir no patrimônio alheio. Você não tem o direito de pegar o patrimônio que não é seu e tomá-lo para si. Não existe isso. Isto é uma aberração. Não dá para fazer justiça social sem ser justo, sem ser digno. Você não pode acabar com aquilo que você chama de violência sendo violento. É só isto. Então, para finalizar, eu quero dizer que quando eu recebi a notícia desse curso, eu tinha até vontade de participá-lo, mas o meu tempo não me permitiu. Porque eu acho maravilhoso. Nos anos 70, se alguém falasse algo desse tipo, seria execrado, obsediado. Agora, nós temos que avançar com isso, nós temos que tornar os nossos eventos isso, nós temos que fazer os nossos eventos neste modo, neste padrão, neste objetivo de poder discutir, porque é da discussão que vai nascer a consciência. Se nós não abrirmos espaço, né, para ela, estudiosos, especialistas nas teorias da comunicação, todos vão dizer, onde não há potencialmente possibilidade do diálogo, não existe comunicação. Então, a gente tem que aprender a trabalhar e a lidar com isto. É difícil? Kardec sofreu barbaridade. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não é verdade, Adaí? Ela teve problemas terríveis. Ela ameaçou desaparecer, Kardec sustentou, houve defecções, criaram outras instituições para concorrer com a sociedade, médiuns saíram, enfim. Mas é assim. Apesar disso, Kardec nunca negou a liberdade, o livre-arbítrio, o direito da fala de ninguém. Então, isso. Eu quero dizer que estou felicíssimo, viu, Kátia, Júlia, Sidney, com este tipo de evento que eu conheço outras pessoas que gostariam de estar participando e que também não puderam por causa dos seus compromissos. Para se ver como repercutiu muito bem o anúncio desse. E agradecer a vocês todos e parabenizar por todos, por estarmos, não é, juntos num evento como esse. Muito obrigada, meu querido. O Alexandre? Faço minhas palavras do Wilson, do Adair, né? Mas também tenho 1001 ideias, passaria a noite toda falando aqui, trocando ideia. Eu vou fazer algumas provocações, no bom sentido, me incluindo, né? Não vou para os outros fazer a provocação para os outros, vou fazer para nós, eu incluso, porque assim, as perguntas são muito boas, as duas perguntas. A segunda ela está dentro da primeira, é um caso particular da primeira. Como é que a gente resolve esse problema de pessoas publicarem teorias da corpuscular do espírito, pessoas bem intencionadas que publicaram teorias como apometria, e você tem um exemplo aí que foi comentado do racismo. Eu vou apresentar uma visão que não quer dizer que seja a única nem a melhor, mas eu acho que se soma ao que foi comentado. A minha reflexão, né, eu vou começar dizendo assim, o que é que motiva um grupo? Pega o exemplo da obra antirracista, né?
O que é que motiva um grupo a publicar um livro? Não é o fato de que eles acham que esse é o veículo que vai chamar mais atenção, que vai ser mais lido e mais valorizado pela a comunidade a quem eu quero atingir? Pois é, esse é o ponto que, na minha opinião, na minha visão, quer dizer, não quer dizer que seja melhor, nem que seja única, e ninguém é obrigado a concordar. Mas nosso movimento espírita criou uma visão em torno do livro espírita muito idólatra. Livro é uma coisa importantíssima. Na ciência, livro só é produzido, por exemplo, ciência, bom, a minha profissão é ciência, a gente só tem um livro na ciência depois que o conteúdo dele foi amplamente, não foi somente publicado com análise por pares, né? Eu achei que o Adair ia comentar esse detalhe também, até depois vou dar uma valorizada no trabalho do Adair, que é diferente do artigo de opinião. Os nossos periódicos, jornais e revistas espíritas, do Reformador para cá, desde o primeiro para cá, são revistas que publicam artigos de opinião. Não são artigos de pesquisa que você desenvolve. Alguns, às vezes, têm qualidade, desenvolvem argumentos, mostram dados. Quando tem um espaço, né, às vezes ganha um pouco mais de espaço. Mas, via de regra, são artigos da opinião do autor, ou que o autor achou bom, seguidos da concordância do editor ou do conselho. Na ciência, existe um pouco disso, mas com uma certa sofisticação, passa-se por análise por pares anônimos, que fazem um pente fino inicial, fazem uma crítica, às vezes, até dura, né? Às vezes detalhada, às vezes a gente acha parecerista, assim, que cai do céu, assim, que a gente, puxa, ele fez o trabalho. Esse vai para o céu, porque fez o trabalho de ler e não só criticar, mas sugerir as melhorias, né? E vários trabalhos nossos a gente agradece. Tem outros pareceristas que são, como o Wilson falou, criticam, mas sem aquele respeito à pessoa. Já solta os cachorros inteiros no assunto, nas pessoas, e enfim. Isso existe, ser humano. Mas qual é o ponto principal? Qual o ponto que eu quero chegar? É que na ciência, você só publica um livro depois que o assunto foi debatido, publicou um artigo, ele foi refutado ou confirmado, foi citado positivamente. Notem que Kardec, na época do Kardec, a ciência não tinha essa dinâmica assim, embora as primeiras revistas científicas são são do século XVII, mas não era tão assim na época dele ainda, como é hoje. Mas você vê que, como ele até adianta no tempo, né? A gente vê lá na Gênese, na introdução, se eu não me engano, ele comentar, olha, a gente primeiro debateu certos assuntos, propôs certas teorias ou explicações na revista espírita, mas nem tudo da revista espírita, e depois o que estava na revista compôs as obras mais fundamentais da doutrina. Nem tudo que está na revista foi para a doutrina, e a gente tem exemplos, né? Kardec, em nome de só botar na obra principal, na obra que vai ser o livro que vai representar, o livro, essa palavra é importante, livro é uma coisa importante, mas só entrou no livro, no importante, no objeto que é importante, aquilo que Kardec tinha certeza que não ia causar confusão. Até no grupo lá que a gente participa lá com o Silvio Chibene, num dos estudos de comparar a revista espírita com obras fundamentais, eu aprendi no grupo e depois usei isso num artigo para destacar um não de Kardec. Kardec disse não a São Vicente de Paulo, mediunicamente. Ele censurou trechos da mensagem de São Vicente de Paulo, que foi parte da mensagem foi para o Evangelho segundo o Espiritismo, parte não foi, porque mesmo ele provocando o esclarecimento, que está na revista espírita, ele provoca o esclarecimento, discute, provoca e esclarece a dúvida que ele ficou, ele achou melhor não pôr no livro. O que eu quero dizer? A gente está valorizando demais o livro. Vamos começar, como movimento espírita, a valorizar devagar essas coisas. Assuntos controversos, a gente não publica em livro. Jamais. Revoluções, ideias novas, pesquisas, como que o Adair, o Carlos e a Luciana estão fazendo, e outros fazem também, a gente não publica em livro primeiro. A gente primeiro... O Adair tocou nesse assunto, eu vou além, não publicar em revista de opinião. Publica em revista que vai fazer uma análise pente fino no artigo, para você agregar um primeiro valor. E aí aguarda, como a Adair falou, como é que vai ser, como é que vão citar, como é que isso vai repercutir, vão descobrir outro documento, né, aproveitando o exemplo citado pelo Adair, do trabalho sobre a 5ª edição da Gênese.
Mas nós, como movimento espírita, não. Vemos um livro lá com a capa bonita, um título bombástico, a gente fica... eu já vou na fila para comprar. E aí, o que passa para a gente? O que esse comportamento passa para nós, para todos nós? Estou com uma ideia legal aqui, eu preciso publicar em livro. Em vez de eu primeiro trabalhar ela como conhecimento, como é que o conhecimento se constrói? Na atualidade, por causa do monte de gente, do monte de pesquisador, do monte de cabeças, primeiro publica como um artigo de pesquisa aquela sua ideia, a sua novidade, a sua inovação. E depois você dá esse passo seguinte de, o pessoal discutiu, concordou, alguém, em geral, com crédito, dando crédito a quem foi o primeiro que propôs a inovação, a descoberta, você vai e publica um livro. Aí esse livro se torna referência de conhecimento do assunto. E aí, o problema do nosso movimento espírita, aí eu diria, eu concordo com o Wilson, acho que o Adair também focou a raiz, ou a primeira semente em Rusteng, eu diria que ela, depois de Rusteng, a gente tem Chico Xavier. Hoje, parece uma heresia a gente querer dizer assim, olha, André Luiz falou uma coisinha num livro que não bate com a doutrina. As pessoas olham para a gente com cara feia. Não é que a gente está... Eu não vou defender o extremo, sabe? Também, a ciência também não defende os extremos, sabe? Tudo é ruim ou tudo é bom. Porque o movimento espírita está meio polarizado. A gente tem pessoas que idolatram tanto o Chico e sua obra que o consideram a reencarnação do Kardec em pessoa. E tem pessoas que, por causa de algumas coisas estranhas ou incoerentes produzidas na obra mediúnica do Chico, jogam tudo, a água do banho, o nenê, a banheira, a casa inteira. Não, aí também não é. A gente tem que ponderar e seguir o caminho do equilíbrio. Kardec falava assim, tem eu gosto de citar, eu sei de memória porque eu cito várias vezes. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19 da fé transporta montanhas, item 7, tem aquela frase famosa: verdadeira fé só é aquela capaz de encarar a razão face a face. Mas tem outra frase que não é famosa, mas está lá no item 7, chequem lá. Eu até perguntei outro dia no grupo com o Silvio tem um francês, eu não leio francês, o Silvio confirmou que a tradução é aquela mesma. Tem uma frase de Kardec que é assim, aí eu esqueci a frase certinho, mas é algo assim, ou quem tiver, me corrija a frase, mas o Kardec fala assim, que a fé precisa de uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer, porque é necessária a compreensão daquilo que se deve crer. Então, Kardec usa essa expressão, embora a perfeição seja uma palavra que a gente atribui só a Deus, nos atributos, o Kardec... Não é aí que ele fala, mais do que crer é preciso saber? E compreender. Essa frase é maravilhosa. Mas ele fala isso, a inteligência perfeita. O que isso traz para a gente? Que não é só, porque o Chico era o amor de pessoas e os bons espíritos que o acompanhavam também eram mais amorosos ainda. É que nem Kardec fez com São Vicente de Paulo. Sim, sim, não, não. Mas a gente fica cheio de dedos quando nota um problema na obra e não pode. Então, veja, a gente mesmo é responsável por esse grupo ter publicado. A gente não sabe lidar com as nossas dificuldades. Eu até anotei aqui para sugerir para a Kátia. Quem sabe um curso Refutação 2, onde a gente, em vez de olhar para essas teorias, olha para as coisas que a gente acolheu no movimento espírita. Podemos fazer, mas quero contar com você. Passe com práticas, sei lá, um monte de conceitos. Você, o Wilson, a Daí, quero vocês aqui de novo. Um monte de conceitos que a gente acabou acolhendo, não é por má vontade, não é uma crítica. Veja, eu me ponho dentro, eu me incluo junto. Não estou propondo isso como, eu estou dando a solução. Não, eu vivo isso também no centro onde eu frequento, e a gente vê as pessoas incorporaram uma maneira de olhar para essas coisas de uma forma que, esse grupo, qual é a melhor maneira de atingir o movimento espírita? É publicar um livro bombástico, assim como outros. Ano atrás, sobre assuntos de adulteração ou não adulteração, ou isso ou aquilo, jogam um título, vou publicar em livro. Por que no primeiro não discute o assunto como a ciência faz? Vou lembrar, artigo lá do Kardec, Revista Espírita, dezembro de 1868, Constituição Transitória do Espiritismo. Ele propõe,
Ele propõe a ideia da comissão. Eu já não concordo com essa ideia da comissão, porque hoje já não daria certo. Na época de Kardec, talvez. Mas quando você vai lá e lê a proposta do Kardec, da comissão de 12 pessoas, ele diz que a autoridade dessa comissão tem que ser semelhante à autoridade que uma academia tem na sua área de ciência. Por que Kardec diz isso? Porque o Kardec, a noção que ele tinha de como a ciência construía o conhecimento e o defendia e o protegia desses temas, que é a pergunta, né, desses temas, esses problemas e temas diferentes, a maneira como Kardec visualizava que a ciência tinha esse mecanismo dela de se proteger de ideias assim fora da linha, ele queria trazer para o espiritismo. Não é o título de doutor, não é o saber de tudo, não, mas o know-how, o saber, o descobrir como a gente faz, como a gente pode trabalhar essas novidades, essas descobertas, sem tolher a liberdade, como vocês falaram bem, sem tolher a liberdade daquele que quer expor o problema. Acho que o Vladimir escreveu aí, estava olhando as mensagens aqui, sobre o assunto do racismo, merece o estudo como assunto? Merece. Acho que o Adair comentou, se eu não me engano. Claro que merece, mas o fórum não é esse. A maneira não é essa. Eu não vou julgar a intenção, não sei se o grupo está com intenção de política, que alguns acham que tem influência de posição partidária, não sei. Entrego para Deus, porque eu não estou na cabeça de ninguém para julgar. Mas a gente, movimento espírita, a maneira da gente ajudar é a gente mudar esse paradigma. A gente, sem querer, estimula o sentimento errado nas pessoas, porque as pessoas querem contribuir, as pessoas querem se sentir dando a sua contribuição para o conhecimento, mas aí elas percebem como é que o movimento espírita aprova, onde que está as palminhas do movimento espírita? O camarada publica o livro, que é a revolução do conhecimento espírita, vai todo mundo lá assistir. Vai alguém que dizer assim, olha, André Luiz falou certas coisas aí da André Luiz que está estranho. Não, mas você está contra todo mundo e todo. Não, a gente tem que mudar esse paradigma, mudar esse jeito de sentir, mudar esse jeito de valorizar a produção de conhecimento. Como fazer isso? É o desafio de $1 milhão. As federações, a USE, na medida do possível, puderem ajudar a quebrar esse paradigma junto aos seus dirigentes, vai ser bom. Só que essa reflexão a gente tem que fazer. E aí, o que a gente deve fazer? Evitar dar essa palminha para a obra, vamos estimular, não, vamos fazer igual o Adair fez com os meninos lá, publicaram artigo de pesquisa, deram a cara a tapa, porque, pergunta para ele se é bom ouvir parecerista dizer, olha, isso aqui que você escreveu não está bom, é ruim, tem que mudar, melhor tirar, cortar. Ninguém gosta. É um exercício até de humildade. Mas as pessoas não querem ter. Já vi pesquisador, publicador de livros, assim, dizer, quer dizer, não ouvi por terceiros. Pessoas me disseram o que ele disse, que a pessoa disse que, não, eu não vou passar meu trabalho por análise de parecerista, não vou fazer. E aí a gente vê, teoria corpuscular do espírito, a outra, o autor é bem mas te cortando mesmo, só queria te falar uma coisa. Tudo isso que você está colocando da revisão do parecerista, a gente vê muito isso na Liga, nos encontros do Enlip. Isso, né? bem lembrado. Porque, exatamente, você foi o coordenador do último, aliás. Né? E eu já falei, a gente fala isso para vocês, nós temos os anais publicados nesses encontros, que tem muito tema para debate ali. Tem muito tema para reflexão, e são temas com formatação acadêmica. Claro, nós não temos que ser acadêmicos para escrever, isso é fundamental, mas nós temos que estar sujeitos à avaliação daquilo que fazemos. A gente não precisa ter o título para aprender o jeito de comunicar a pesquisa, isso que a gente está fazendo pela assessoria da USE. E é o curso que o Alexandre deu para a gente, vai dar outro agora em julho. A gente vai fazer em julho de escrita, que é a comunicação. Então, isso eu não vou alongar para não tomar o tempo, tem a Júlia ainda para explicar. Era Obrigada. Isso. Vamos questionando a gente também. Mas é isso mesmo, nós temos que nos questionar. Cada avaliação que a gente pede dos cursos, no meio e no final, a gente pega a avaliação e comenta o que a gente pode atender o que nos pedem. Não dá para atender tudo, mas, né? Uma pessoa que pediu para a gente estudar a revista espírita. O nosso objetivo aqui não são estudos de longo prazo, são estudos curtos
para cutucar. E aí vocês continuam esses estudos na casa espírita. O nosso papel aqui é só de incentivador, né? É isso que nós objetivamos. Dar um start. Júlia, eu vou pedir para você falar agora e depois a gente vai partir para o encerramento. Bom, Kátia, eu acredito que foi um debate proveitoso para todos, né? Acho que um vai aprendendo com o outro também. E vai também entendendo o outro. Então, acho que das reflexões é que nós buscamos, né? E vamos entendendo melhor o que é a proposta da doutrina. Eu quero agradecer aqui a vocês, né? Que estiveram aqui conosco, essa equipe da Kátia, que é uma equipe super bacana. Estou fazendo as palavras finais de encerramento do curso, viu, Kátia? Então, eu acho que foi muito proveitoso para todo mundo, inclusive para mim. Agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade de estar aí ao lado do Adair, do meu amigo Wilson Garcia, do Alexandre. Então, um grande abraço para todos e dizer que eu fiquei muito feliz de estar aqui participando desse curso. Um beijo para você também, viu, Kátia? Obrigada, querida. E obrigada pela confiança que você deposita nesse trabalho que a gente vem realizando. Né? Eu sempre digo que você é a irresponsável que nos deu a oportunidade do trabalho, né? Porque, para muita gente, você é temerária de deixar a gente fazer o trabalho que tem feito. Mas é muito bom para a gente ver esse resultado. Eu quero agradecer muito o carinho de vocês. A gente vem procurando, desde outubro de 2020, aprender como fazer isso, e de vez em quando a gente dá umas escorregadas, mas de um modo geral tem dado certo. E tem dado certo, e eu sei que tem dado certo, pelas avaliações que vocês fazem, mas principalmente porque vocês estão aqui. Se vocês não estivessem, nós saberíamos que estava dando errado. Então, a gente tem muito a agradecer, porque vocês se propõem a usar as noites de sexta-feira, ouvindo nós ficarmos batendo na mesma tecla, que é estudo Kardec, estudo Kardec, estudo Kardec. E quando fazemos outros autores, como já fizemos vários, todo ano a gente faz alguma coisa de Leon Denis, já fizemos Hermínio Miranda, Hernani Guimarães Andrade e alguns outros, a gente sempre volta a Kardec, mesmo analisando a obra dos outros autores. Essa é a nossa meta. Nós criamos esse curso, o debate é legal, mas com muita gente o debate é inviável. Por isso o grupo fica aberto, e muita gente me escreve pedindo para fechar o grupo. O grupo é o fórum de debate, é lá que é para a gente trocar informações. E nos educarmos a aprendermos a debater ideias, não pessoas. O Hernani escreveu a Teoria Corpuscular do Espírito, o Psicoquântico e mais 2 ou 3 livros, complexos, vou dizer assim, polêmicos, porque a gente também não sabe se está tudo errado. Né? Quem sabe quando a gente evoluir, a gente descobre que o cara está certo, eu não sei. A minha lógica, por enquanto, diz que não. Mas eu não sei tudo. Né? Aliás, eu sei muito pouco. Mas, em compensação, ele tem outras obras e ele tem um estudo respeitadíssimo em outros campos do saber, como o estudo de processos reencarnatórios, né, que ele era parceiro do Ian Stevenson. Então, assim, ninguém é negado. É isso que nós precisamos aprender. A gente retira as pessoas da nossa vida e passa a falar delas publicamente com muita facilidade. Nós aprendermos que nós estamos juntos para estudar, 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 aprender, aprender, aprender e evoluir, evoluir e evoluir. É isso que nós estamos fazendo aqui. Agradeço a todos vocês. Não sei se mais algum dos debatedores quer falar alguma coisa. Muito obrigado. Vou pedir para a Cida encerrar. Eu agradeço em meu nome, em nome de toda a minha equipe,
Hoje somos 22 pessoas. Agradeço a confiança do CCDPE e de toda a diretoria. Agradeço principalmente a vocês. Sem vocês, não teríamos esse trabalho. Muito obrigada.